Amém. Glória a Deus. Nós vamos iniciando hoje um tema muito bom, chamado Não Temas. Por que esse tema é tão relevante, tão importante? Olha só, Deus quer nos tirar gradativamente, é uma mudança necessária. Primeiro Ele tira a nossa condição espiritual lá do lodo, do lama, e nos faz assentar em Cristo Jesus. Depois começa um tratamento com a alma. Esse tratamento ele é muito profundo, meticuloso, requer uma perseverança da nossa parte. E o que nós vemos é que é uma mudança necessária. Existe uma mudança necessária. Do medo para a fé. Da inimizade para o amor e o perdão. Da carne para o espírito. Então, o diabo ele se alimenta do pó, que são as atividades carnais sem arrependimento, né? Tudo aquilo que é humano sem arrependimento, o inimigo está agindo ali. E aí nós estamos meditando esse tema então, chamado Não Temas. Parte 1, Não Temas. É importante nós compreendermos que o Espírito Santo quer fazer esse processo, tirar-nos dessa esfera da escravidão que está desde Adão. O tempo passa, uma geração morre e vem outra, uma geração morre e vem outra, uma geração morre e vem outra, mas o ser humano está estacionado, subjugado, escravizado, cegado. Isso não depende se a pessoa é muito inteligente ou não, se a pessoa é boa ou não, isso aí não interfere. É uma realidade espiritual, uma limitação, né? Uma sujeição. Então todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós vemos que bem-aventurado o homem que reconhece isso. Eu preciso de restauração. Mesmo salvo, mesmo perdoado. A gente tem que compreender que a vida cristã quer nos levar além do perdão, né? Muito além de salvo, muito além dessas coisas preliminares. Fomos salvos do pecado para uma vida de comunhão com Deus pela graça cada vez mais profunda. Fomos salvos de uma vida inútil e fútil para uma vida frutífera. Então, nesse meio de tempo, podemos compreender, né, claramente o chamado. Essa vida nova que o Senhor está nos oferecendo precisa ser apropriada através da renovação da mente. E isso não acontece automaticamente, simplesmente, imediatamente. Não, isso é um processo. O reino de Deus é tomado à força, né, pela graça. 1 Reis 21:5. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há? Que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote israelita, e lhe disse: dá-me tua vinha por dinheiro, e se te me apraz, lhe darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Pia pançudo, reclamando, se fazendo de vítima, de coitadinho, miserável. Então Jezabel, sua mulher, já que ele é um banana, né, ela vai fazer o papel de cabeça, porque onde tem, se permite, né? Onde o homem é afeminado, a mulher é machorra. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora o reino de Israel? Levanta, come pão, alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote. Eu não vou nem comer, tadinho de mim, porque eu queria tanto aquela vinha e não me dão. Sou tão injustiçado, sou uma vítima, sou um coitadinho. Você tem que escolher se você é um coitadinho ou é um poderoso, porque Deus habita na congregação dos poderosos. Você vai escolher se você é um escravo da carne. Mas meus sentimentos são tão difíceis de lidar. Então se você faz de coitadinho, os teus problemas ficam grandão, o teu Deus fica pequeno, o Espírito Santo fica incompetente na sua vida, parece, né? Os meus sentimentos estão tão detonados. Então você está hipervalorizando, você está colocando um holofote dizendo: veja como eu sou fraco, veja como eu sou incapaz, veja como eu não consigo, veja como eu não consigo. Que bonito isso, né? Isso é uma pregação tola, um espetáculo ridículo de uma declaração de impotência, incapacidade. Ora, nós sabemos que Acabe não era vítima, coisa nenhuma. Foi um dos piores reis de Israel.
foi um dos mais iníquos e perversos, que não somente fazia coisa errada, mas depois se fazia de vítima e buscava pessoas para lhe apoiar, ajudar nas suas causas iníquas. Nesse tema não temas, precisamos compreender que se o Espírito não nos capacita para prevalecer sobre a nossa carne, sobre o medo, sobre as paixões, se nós não conseguimos lidar com isso, não ter domínio próprio, nós podemos perguntar assim: que salvação é essa que Jesus conquistou para nós? Que Espírito Santo é esse? Aonde está? Aqui nós vemos a glorificação da incapacidade. Aqui nós vemos o homem parado, estacionado na sua incompetência, levantando a bandeira da incompetência e dizendo assim: sou incompetente, e além de ser incompetente, sou vítima de um destino ao qual eu não posso fazer nada porque Deus me desamparou e todo mundo está contra mim. Ora, se queremos sair de onde estamos, precisamos compreender que os recursos da graça são mais do que suficientes. Nunca podemos menosprezar a graça, porque menosprezar a graça é glorificar o diabo. Quando você diz que a graça não é competente para te santificar e começa a arrumar desculpa para não se santificar, você está dizendo: o diabo é tão poderoso na minha carne que a graça não pode, ela não consegue. Veja, você está chamando Jesus de fraco. E Paulo dizia que o Jesus que está em mim não é fraco. Amém? Então, se o Espírito não nos capacita para lidar com as questões da carne, e se nós somos assim, tão fraquinhos, aonde está o Salvador? Aonde está a salvação? O jovem chegou para o pastor e disse assim: pastor, tenho dificuldade de relacionamento com os meus pais. O pastor disse: não. A Bíblia diz que o filho que amaldiçoar o pai, a lâmpada dele se apagará. Ele ficará sem direção, tomará direções burras, vai quebrar a cara, tudo que ele fizer vai dar errado. Ele está debaixo de maldição. Então, você não tem problema de relacionamento com o seu pai, você está em pecado e rebelião. Porque aquele que não honra pai e mãe, ele não tem problema com o pai e com a mãe. Não mude o termo, porque hoje não tem mais pecado. Tem dificuldade de relacionamento. O Senhor disse que aquele que deixa o sol se pôr sem perdoar e continua mantendo a mágoa, ele é rebelde, ele é feiticeiro, ele é macumbeiro, ele é amaldiçoado. É o que está dizendo. Simples, né? A gente quer torcer a palavra para adequar ela. Então o jovem chega e diz: olha, eu tenho dificuldade de relacionamento com meu pai, ele é muito intransigente. Não, você tem um problema de pecado na sua vida, de insubmissão para com o seu pai. Você está em pecado e tem que se arrepender. Você está em pecado e tem que reconhecer diante da palavra de Deus que você, indo nesse caminho, você não tem problema com os seus pais, você tem pecado com os seus pais. Você está em pecado diante de Deus. Você está subjugado por Satanás, cegado por Satanás, dizendo: eu tenho problema de relacionamento com meu pai. Sabe, pastor, eu tenho problema de relacionamento com a minha esposa, por isso é que eu tenho umas saidinhas aí. Sabe, pastor, eu tenho problemas emocionais graves, é por isso que eu fumo maconha. Tenho um problema. Eu tenho um problema afetivo, meu pai não me deu carinho, por isso eu virei homossexual. Tenho um problema sexual. Eu tenho um problema assim compulsivo, sabe? Eu pego as coisas, tenho um vício assim de pegar as coisas dos outros, assim, cleptomaníaco, sabe? Eles disseram que é uma síndrome, uma doença. Não, roubar não é doença, roubar é pecado. E aí nós arrumamos termos, desculpas, e Satanás trabalha em tudo isso, para permanecermos debaixo do pecado e justificar o pecado. E chamar o pecado de fraqueza, falha, problema de relacionamento. Não, você não tem problema de relacionamento. Você decidiu não perdoar e ouvir Satanás, só isso. Simples, né? Isso é pecado. Se eu ouço Satanás e não ouço a Bíblia, aqui diz lá em Deuteronômio 28, que se você ouvir essas palavras, as bênçãos correrão atrás de você. Se você não ouvir, as maldições correrão atrás de você. Deus amaldiçoa. Deus não amaldiçoa o crente.
Quem diz que crê em Deus, quem está crendo na mentira e seguindo a mentira? Crê em Deus, quem crê na palavra e se arrepende, é ou não é? Então, o que nós precisamos ver nesse tema não temas, é que é uma mudança necessária. E Deus diz, bem-aventurado aquele que recebe a palavra de Deus com mansidão. Essa é terra boa. Não recebe se defendendo, dizendo, eu não fiz isso, eu não tenho nada com isso, não, é minha fraqueza, não, eu vou continuar assim. Não, receber com mansidão é dizer, eu necessito de mudança. Que coisa mais linda é achar no meio de 1 milhão uma pessoa que diz lá, a primeira bem-aventurança começa como? Bem-aventurados pobres de espírito. Começa por isso. Pobre de espírito é aquele que reconhece que precisa mudar. Mas não de boca, porque chega para o hipócrita que você precisa mudar. Eu preciso mudar. É hipócrita, porque ele diz com a boca. Vai em Mateus 15:8, ele diz, com a boca me honra, mas com o seu coração está longe de mim. Ele diz com a boca, eu preciso mudar, mas com as suas atitudes e decisões, repetem os mesmos erros, permanece na mesma situação e gosta disso. Encobre isso. O problema deles não é que querem mudar, é o medo de ser descoberto. Ai, que raiva. Não é o problema de querer sair, é o problema de não deixar ninguém descobrir, porque aí eu posso continuar. Não é uma questão de eu queria ser a situação, não, eu gosto de ser assim, rude com as pessoas, eu gosto. Mas para mim espiritualizar isso, eu digo assim, eu queria tanto mudar, mas você sabe, esse sentimento é mais forte do que eu. Então eu arrumo uma desculpa, um álibi para poder continuar assim. Mas nós vemos, nesse tema não temos, que há uma mudança necessária. E a diferença do trigo e do joio é que o trigo reconhece essa mudança, e até diz a palavra de Deus, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei. Esse a buscarei não é um querer poético, teórico, né? Como certos jovens que ficam aí se masturbando, se prostituindo, depois levantam a mão masturbada e dizem assim, Senhor Jesus, não vivo sem ti. Ora. Você tem que compreender, e precisamos compreender, que Deus não opera na hipocrisia, mas na verdade. Se eu quero mudar de fato, tem que haver arrependimento. Não pode haver hipocrisia. A hipocrisia é uma coisa tão interessante que ela substitui o arrependimento de uma maneira legal. Legal. Eu explico para mim mesmo. Entendeu? Então, adorar a Deus não é você chegar no culto e dizer umas palavrinhas de elogio lá, né? Sai, trai a mulher, faz um monte de safadeza, chega com um monte de rosa e diz assim, querida, não vivo sem ti. Entendeu? Não é isso que Deus quer. Deus não quer elogios hipócritas no meio do culto. Ele quer uma vida de renúncia lá fora. Pela graça, isso se torna possível. Não me vem dizer que isso é pesado, que isso é difícil, que isso é impossível. Você está chamando o projeto de Jesus inviável. Chamando o projeto de Jesus de inviável, não é, Geraldo? Então o que nós vemos a mudança é necessária. Quem é trigo? Quem diz isso, não de boca, mas com as suas atitudes. Eu preciso mudar, eu vou tomar essa graça, eu vou tomar uma atitude radical, porque Deus tem misericórdia daquele que não tem misericórdia dos seus pecados. Pecados todos, todo mundo peca. Quem diz que não peca? Eclesiastes 7:20 diz que não há um justo sequer que nunca peque. Então, não é uma questão de não haver erro, mas se não há reconhecimento de erro, há demônios. Dizer que eu estou mudando como desculpa e não estou mudando, alguma coisa está errada, porque a Bíblia diz que o leite racional ele produz mudança. Se a pessoa não está mudando e ela permanece nos mesmos erros e sempre se defendendo, dizendo que não consegue, então ela não tem o Espírito. Porque a pessoa que diz eu não consigo e repete, eu não consigo e repete, então ela não tem o Espírito. Não é, pastor Geraldo? Fala alguma coisa. Então, nós vemos que no livro de Deuteronômio ali 28, nós temos ali a lei, e ela impera para a bênção ou para a maldição. Exato. Então nós vemos que aqueles que estão na desobediência, na rebeldia, estão insistindo nas coisas erradas e se justificando, dizendo, por causa disso, por causa daquilo, permanece. A lei funciona para eles. Permanece debaixo da lei ainda. Eles não tomaram graça. Porque a lei, ela é exatamente para aqueles que não são filhos e para aqueles que são filhos desobedientes.
Agora, a graça é para aqueles que escolhem essa mudança de vida, essa transformação e percebe. Não só ele percebe esse trabalhar de Deus, as pessoas percebem que está havendo mudança, está havendo crescimento. Infalivelmente. E o Senhor vai cooperando com os sinais, com esse. E graças a Deus nós temos visto isso aqui na nossa igreja, o crescimento. O crescimento porque está sendo gerado pessoas sinceras e que querem exatamente isso. Né? É verdade. Pastor Jerônimo, uma coisa interessante. Existe uma palavra, irmã Rosana, que eles falam assim: você quer aceitar Jesus? Isso não está na Bíblia. Existe receber Jesus, que é totalmente diferente. Aceitar Jesus, chega no estádio de futebol e diz: você quer aceitar Jesus? Todo mundo levanta a mão. Mas aceitar Jesus não é isso que Deus fala. Receber Jesus é isso que o senhor falou, pastor Geraldo. É esse comprometimento de culto racional, de permanecer no processo, de ser gerado pela graça. Agora, eu recebo Jesus, uma mudança na minha vida, eu continuo amando o pecado, eu recebi de fato Jesus. Pastor, mas a lei não opera na vida do crente. Quem é o crente? Aquele que recebe Jesus. E quem é que recebe Jesus? Quem está se santificando. Até Deus falou exatamente isso comigo. Eu chegar na casa de uma pessoa, há uma grande diferença dela me receber e a outra aceitar que eu entre. Ela aceitou que eu entrasse, tá? Ela aceitou que eu entrasse, eu sento na sala e ela vai lá para a cozinha. Agora, ela receber, eu entro na casa dela e ela senta na sala comigo e ainda me serve. E é isso. Essa receptividade, terra boa. Uma coisa, pastor Geraldo, eu chego ali com o panfleto de uma faculdade de medicina gratuita que chegou para ajudar essa cidade e levantar novos médicos, e a pessoa me recebe tão bem em casa, e me dá café, e me agradece e me abraça, e nunca vai naquela faculdade, nunca pisa lá. Ela foi uma hipócrita, porque ela fez uma coisa com a boca, ela transpareceu que recebeu aquilo, ela agradeceu a visita, ela elogiou, ela disse que é aquilo que ela queria, e ela, na minha frente, ela disse: é isso que eu quero realmente, meu Deus, como é que coisa boa, maravilhosa, e não vou lá. Então é assim que as pessoas fazem com Jesus. Elas professam com a sua boca: é Jesus, eu sou crente, eu sou evangélico, frequento aquela igreja, mas ela não está tomando a graça para ser fiel. Ela não abraçou, ela não recebeu Jesus. Porque receber Jesus é receber a graça para ser fiel. Agora, eu recebo Jesus e continuo amando o mundo, o pecado. Eu recebo Jesus e sou mundano. E vai falar para ver que a pessoa parte para 10 e diz: eu não estou errando em nada, isso aqui que tem não dá nada, e se defende ainda. E diz: eu também sou crente. Mas cadê a evidência da salvação? Cadê, como diz, que dele o Espírito Santo na sua vida? Não é? Então nós podemos ver que pelo fruto nós conhecemos a árvore. Nada oculto que não venha se manifestar. Ora, como é que você vai soltar água amargosa se dentro de você está a água doce? A boca fala, o coração está cheio. Como é que eu tenho Jesus no meu coração e eu professo que tenho Jesus no meu coração e da minha boca só sai coisa de Satanás? Como é que Jesus está no meu coração e eu amo o mundo, não amo a Bíblia? Eu amo maltratar os outros e não consigo perdoar os outros. Que dele? A realidade da minha profissão. O que eu estou dizendo não condiz com as minhas escolhas. O que eu estou dizendo em relação a Jesus não bate com eu tomar esse Jesus e expressar esse Jesus. Então nós precisamos compreender que nesse tema não temos, nós vamos falar que é uma mudança necessária. E essa mudança do medo para a fé, da inimizade para o amor, da carne para o espírito, é uma mudança que se processa gradativamente, lentamente, mas é uma mudança que transparece. Jesus não opera nada de maneira ineficaz. Jesus é competente. Ele não se acende uma luz para ficar escondida, mas para que todo mundo veja. O que ele está dizendo: o que eu fizer na sua vida, eu vou fazer e as pessoas vão perceber. Mateus 5,16. Então nós temos que ver
que essa mudança não será tão radical que um dia eu vou virar anjo e amar todo mundo, tomar café com todo mundo e abraçar todo mundo. Não, esse processo será gradativo, mas haverá em mim um reconhecimento. Eu preciso de mudança e um reconhecimento das áreas onde eu estou falhando, porque o Espírito Santo entrou na pessoa, é a luz, entrou na pessoa, ela vai ver áreas que ela precisa de mudança. Se ela não vê, a luz não está ali, porque se não há luz, eu não consigo perceber. Se há luz, é impossível eu não perceber. É impossível a luz estar em mim e eu não perceber onde estou falhando. É impossível. Se eu não percebo onde estou falhando, é porque a luz não está ali. Então, nós vemos aqui em Acabe e Jezabel essa questão de amar o pecado, amar o erro, se fazer de vítima, se fazer de justificados. Estão fazendo a coisa certa, não há culpa, não há medo, não, aqui neles nós não vemos aqui arrependimento, nós não vemos nele aqui uma compreensão de injustiça, não, eu quero o que eu quero, me dá e eu tenho direito, não importa que vai sofrer, o que importa é a minha carne ser satisfeita. Então que Deus tenha misericórdia de nós, guarda esse tema no teu coração, não temas. O Senhor, Ele quer nos tirar dessa esfera medíocre que Adão colocou o homem entregando o governo para o inimigo, e onde o homem começa a ver que existe uma possibilidade não apenas de ser perdoado, mas de agora ser frutífero e escapar dessa vida medíocre, porque seria uma salvação muito horrível, ficar a vida toda ali suportando, né? Não, Deus nos dá poder para nós escaparmos dessa vida de inimizade, os frutos lá da obras da carne, né, que diz lá em Gálatas. Existe essa possibilidade de escapar e vigiar e se encher do Espírito. Portanto, a vida cristã, ela traz consigo evidências, traz consigo certas características que acontece aqui num brasileiro, num austríaco, num canadense, num chinês. O Espírito entrou nele, começa esse processo que é igualzinho. Então, quando você pega um chinês, pega um brasileiro, pega um italiano que entrou na vida cristã e o Espírito entrou nele, você vai ver na vida dele arrependimento, fé, santificação, isso aí. Isso aí, terra boa é terra boa em qualquer lugar. Agora você vai ver em qualquer igreja, qualquer placa, qualquer denominação, que as pessoas estão empurrando com a barriga e repetindo os mesmos erros e se defendendo, atacando outros, que isso aí é um candidato à salvação, mas não é salvo, porque o salvo não age dessa maneira. O salvo, ele entra infalivelmente, é dois lados da mesma moeda. Você foi salvo, você entra no processo de santificação, não tenha dúvida disso, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.